Quero chamar Salvatore Martinez para estar conosco. E quero chamar o Padre Eduardo Braga também para compor a mesa aqui conosco nesse momento. E nós vamos fazer uma partilha, e eu queria mesmo que os irmãos se desinibissem para poder participar bastante dessa partilha, porque nós vamos falar a respeito de cultura de Pentecostes, de conversão pastoral, né? E os irmãos vão poder expor, né? O Salvatore vai fazer uma exposição, e aí o Reinaldo vai contribuir, o Padre Eduardo vai contribuir, e nós também podemos, com toda a liberdade, também colocar aquilo que nós quisermos. Tá ok? Então, queria convidar você a se sentar. Dovremmo avere più a cuore Nós temos que ter mais no nosso coração il magistero sullo Spirito o Santo. magistério sobre o Espírito Santo. È il primo magistero di Gesù, Esse é o primeiro magistério de Jesus, perché quello che ci consegna, porque aquele que nos prima di andare entrega incontro alla sua antes de ir passione, incontro à sua paixão, dovremmo studiare e nós temos que approfondire estudar e i aprofundar capitoli 14 os capítulos 17 di 14 e Giovanni, 17 de João, dove Gesù ci onde presenta Jesus nos apresenta una nuova cultura, uma nova cultura, la cultura del a soprannaturale, cultura do sobrenatural, la cultura del a cultura trascendente. do transcendente. Nel Novecento, E no 1900, tutta una linea teologica toda a linha teológica, ha fortemente richiamato ela chamou fortemente il primato di questo o soprannaturale. primato desse sobrenatural. De Lubac, Da Ubach, Rahner, Rahner, Sturzo in Italia Sturz na Itália, parlavano di una falava sociologia de del uma soprannaturale, sociologia do sobrenatural. cioè come lo Isto é, spirito como o Espírito può fecondare le realtà di questo nostro pode tempo. fecundar as realidades do nosso tempo. Noi ci siamo lasciati parlando della docilità dello Nós nos spirito, deixamos Ma falando Gesù, sobre a docilidade do Espírito. in modo molto Mas chiaro, Jesus, de uma maneira muito clara, ci dà tutta una serie di nos dá elementi toda uma série de elementos su come noi dobbiamo de dipendere como dallo nós temos que spirito depender do Espírito e dalla sua e sapienza. da sua sabedoria. Quando nel Vangelo di Giovanni Quando al no capitolo Evangelho 8 de João, no capítulo 8, ci dice che lo spirito nos del diz que o mondo Espírito do mundo non può conciliarsi con lo não spirito pode di Dio. conciliar-se com o Espírito de Deus. E nel capitolo E no 14 di capítulo Giovanni 14 de João, Gesù afferma Jesus ele afirma: e il mondo é um mundo non può ricevere il mio não pode spirito receber o meu espírito, perché sotto l'azione di un porque altro sob a ação spirito. de um outro espírito. Voi conoscete lo Vocês spirito conhecem o espírito e lo conoscerete e vocês ancora. vão conhecê-lo ainda. Questo significa Isso vai significar che noi siamo in un que nós piano di estamos num plano di continua de rivelazione. contínua revelação. Con Gesù Cristo Com Jesus Cristo, la rivelazione si a è chiusa, revelação se fechou, ma possiamo mas nós dire podemos che dizer rimane que aperta ela permanece aberta perché si realizzi nella nostra para que vita. se realize na nossa vida. Cioè è data, Isto é dado, ma si deve mas compiere. temos que realizar. Così è la salvezza. Assim é a salvação. È data a tutti gli É uomini, dada a todos os homens, ma si deve mas compiere. temos que realizá-la. Così è il battesimo. Assim é o batismo. È dato ai É cristiani, dado aos cristãos, ma attraverso il mas battesimo nello através do Spirito batismo no Espírito, si risveglia, nós nos acordamos si rende e efficiente, nós nos tornamos eficientes. ci rende finalmente Nós cristiani. finalmente nos tornamos cristãos. C'è un già e un non ancora. Tem já ainda. La cultura della A Pentecoste cultura do Pentecostes fa riferimento a faz questo lavoro. referência a esse tipo de trabalho. È lo Spirito É o Santo Espírito Santo che ci rende que profeti. nos torna profetas. È lo Spirito É o Santo Espírito Santo che ci rende que re, nos torna reis, che ci rende que nos torna sacerdoti. sacerdotes. Le tre unzioni. As três unções. Secondo un De programma acordo com um programa che noi non troviamo que nós scritto, não temos ele por escrito, che non possiamo que nós elaborare não con podemos intelligenza elaborar umana, com inteligência humana, ma che sono mas figlio que sou filho di questa obbedienza allo dessa Spirito. obediência ao Espírito. Quando parliamo della Quando nós cultura della falamos da Pentecoste, cultura do Pentecostes, noi non parliamo di una nós cultura não umana, falamos de uma cultura humana, ma di una cultura mas sim de uma sovrumana. cultura sobre-humana. Non parliamo di una Nós não cultura falamos de uma cultura secondo natura, segundo a natureza, ma parliamo secondo mas segundo una natura uma divina. natureza divina.
è qualcosa che ci alguma supera. coisa que nos supera. E non abbiamo E parole, nós não temos palavras, categorie umane categorias per humanas poterla para spiegare. poder explicá-la. Ma possiamo dire una Mas cosa, podemos dizer assim, la cultura di a cultura de Pentecoste Pentecostes, si addice non a ela se uomini, addiz não a homens colti, cultos, ma a uomini mas cultori, homens cultores, non colti, não cultos de cultura de Deus, ma cultori mas cultores di Dio. de Deus. La cultura della A cultura do Pentecoste Pentecostes, inizia quando ela se noi inicia attuiamo ciò che dice quando Gesù. nós nos atemos ao que diz Jesus. Giovanni 4. João 4, Il Padre o cerca Pai, adoratori ele procura adoradores in spirito e em verità. espírito e verdade. Gesù dirà Jesus dirá nel Vangelo di no Giovanni, Evangelho de al João, capitolo 14, no capítulo 14, quando verrà il quando Consolatore, chegará o Consolador, egli vi aiuterà ele os ajudará a conoscere la a verità. conhecer toda a verdade. E a Nicodemo, E Nicodemos, che era un uomo que era colto homem culto ed era un maestro di e era religione, maestro de religião, Giovanni 3, João 3, Gesù dirà, Jesus vai dizer, tu devi você rinascere, tem que renascer, non più secondo la não carne, mais segundo a carne, ma secondo lo mas Spirito. segundo o Espírito. E devi fare la E você verità. tem que fazer a verdade. Fare la verità. Fazer a verdade. Perché si veda Porque ela seja quello vista, che viene dalla carne aquilo que vem da carne e quello che viene da e Dio. aquilo que vem de Deus. Scrivendo agli Efesini, Escrevendo aos Efísios, San Paolo São dice, Paulo disse: dovete vocês têm rinnovarvi que renovar-vos nello spirito no della vostra espírito mente da vossa mente e rivestire e l'uomo nuovo. revestir o homem novo. La cultura della A cultura Pentecoste do Pentecostes è propria degli é uomini própria nuovi dos homens novos che non que não coltivano cultivam solo il rinnovamento del apenas a cuore, renovação do coração, ma il rinnovamento della mas a mente, renovação da mente. cioè che sanno Isso é, giudicare. aqueles que sabem julgar. Dice sempre San Paolo Diz sempre São Paulo, nella prima lettera na ai sua primeira Corinzi, carta aos Coríntios, al capitolo 2, no capítulo 2. l'uomo O homem spirituale espiritual può giudicare ogni pode cosa julgar qualquer coisa senza essere sem giudicato, ser julgado, perché porque ha il pensiero ele di tem Dio. o pensamento de Deus. Questa è la cultura della Esta Pentecoste. é a cultura do Pentecostes. Un giudizio spirituale, juízo espiritual. la capacità di A giudicare capacidade de julgar secondo lo de spirito acordo com o Espírito tutto ciò che tudo accade, aquilo que acontece. l'economia, A economia, la politica, a política, la scienza, a ciência, l'antropologia, a antropologia, secondo lo de spirito. acordo com o Espírito. Capite che il lavoro Vocês è podem entender que o gigantesco, trabalho é gigantesco. perché molti invece Porque dicono muitos dizem, che cosa ha a che o fare que tem a ver la mia fede a minha fé con l'economia. com a economia? Io vado nel Eu rinnovamento, vou na renovação, chiudo gli occhi eu fecho os olhos e vedo Dio. e eu vou ver Deus. No, Não. il rinnovamento A inizia renovação, ela inicia quando tu apri gli quando occhi você abre os olhos e vedi la e você mancanza vê a falta dello Spirito di do Dio. Espírito de Deus. Un giorno una Um giornalista dia, mi uma disse: jornalista me disse, ma lei è sempre mas você está felice, sempre feliz? ha messo gli occhiali Ele rosa. você colocou os óculos cor-de-rosa? No, cara mia, Não, minha querida. un carismatico Um carismático non ha né gli occhiali não tem rosa nem os óculos cor-de-rosa, com a lente vede cor-de-rosa, per que vedere vê tutto bello, tudo bonito, né gli occhiali nem neri os os óculos escuros, per vedere tutti para tristi. ver todos tristes. Un carismatico Um carismático, toglie gli ele occhiali tira os óculos per vedere la para realtà ver a realidade con gli occhi di com Dio. os olhos de Deus. Cultura della Pentecoste É a cultura de Pentecostes. e vedere la É realtà ver a realidade con gli occhi di com Dio. os olhos de Deus. Se è trasfigurata Se é transfigurada secondo lo de Spirito. acordo com o Espírito. Noi siamo nati Nós nascemos non solo per rinnovare não la só para Chiesa, renovar a igreja, ma per rinnovare mas il também mondo. para renovar o mundo. Che cosa diciamo O dello que nós Spirito? falamos então do Espírito? Vieni Spirito Venha Santo Espírito Santo e rinnova e renove la faccia a face della terra. terra. La faccia della terra. A face da Che terra. cos'è la terra? O que é a terra? Non è questa. Não é esta, não é essa aqui. La terra è, A terra è tutto ciò é tudo aquilo che viene calpestato que dagli é uomini. pisado pelos homens. È la storia É a umana. história humana. Ogni ambito della vita Cada umana âmbito da vida humana deve essere deve ricapitolato ser recapitulado secondo lo de Spirito. acordo com o Espírito.
Carissimi fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, per troppo tempo durante muito tempo hanno pensato pensaram che svitavamo que lampadine, nós estávamos só tirando as lâmpadas, né, das abajur. per troppo tempo Do muito tempo. hanno pensato che battessimo Achavam l'aria que nós estávamos batendo o ar per cacciare le mosche. para tirar as moscas, para abanar as moscas. Finché il nostro Até cuore que o nosso coração non saprà assumere não saberá assumir tutte le povertà, todas as pobrezas, tutti i peccati, todos os pecados, tutti gli errori, todos os erros. non saremo Nós ancora não estaremos veramente ainda cattolici, não seremos ainda realmente católicos, veramente ecumenici, realmente ecumênicos, veramente spirituali. realmente espirituais. E qui è importante E che aqui é diciamo una importante cosa, dizer algo, perché questa porque essa separazione separação tradisce il vero ela rinnovamento. trai a verdadeira renovação. Nella parola E na ecclesiale palavra eclesial è sempre é sempre insieme junto, spirituale espiritual e sociale. e social. Vem Tu sempre non, juntos. tu non puoi dire Você ecclesiale não pode dizer eclesial e scegliere solo il e sociale escolher apenas o social o solo lo ou só o spirituale. espiritual. Nella parola Na ecclesiale palavra eclesial è sempre é sempre lo o spirituale espiritual e il sociale. e o social juntos. Non puoi separare Não le due podemos cose. separar as duas coisas. Se le separi, Se separarmos, tu hai tradito il você vero está rinnovamento. traindo a verdadeira renovação. e del resto, E, além do mais, ritorniamo alla vamos sinagoga di voltar Nazareth, à sinagoga de Nazaré. la prima A evangelizzazione primeira di Gesù. evangelização de Jesus Cristo. Quando Gesù dice Quando Jesus disse lo Spirito è su di que me, o Espírito está sobre mim, non parla di una ele não liturgia, está falando de uma liturgia. non parla dell'adorazione Não del fala da Padre, adoração do Pai. non parla di Não carismi, fala de carismas. ma ci fa vedere Mas l'uomo, nos mostra o quê? O homem, cioè il sociale, o social, i poveri, os pobres, gli oppressi, os i oprimidos, prigionieri os presidiários e i ciechi, e os cegos. i quattro volti Os dell'umanità, 4 vultos da humanidade. i nostri, Os nossos. quelli che vengono nei nostri Aqueles gruppi, que vêm nos nossos grupos. nelle nostre nas comunità, nossas comunidades. nelle nostre parrocchie. Nas nossas paróquias. Questo significa Isso significa che dove c'è lo que aonde spirituale tem o espiritual, c'è sempre il tem sociale. sempre o social junto. Qual è il problema del Qual é o mondo? problema então do mundo? Che c'è il Que sociale, se tem o social, ma non c'è lo mas não tem o spirituale. espiritual. ONG, Ou não tem o vice-versa. ONG, ONG. Cos'è una ONG? O que é uma ONG? Perdão, uma ONG, sim. Uma Un'organizzazione organização sociale social senza sem spirituale. espiritual. Cos'è il O que rinnovamento? é a renovação? Un'organizzazione É uma spirituale organização espiritual con il sociale, com o social. perché vuole la salvezza Porque quer a dell'uomo. salvação do homem. Noi esistiamo Nós existimos non per spiritualizzare la storia, para espiritualizar a história, ma per salvare mas l'uomo. para salvar o homem. Il nostro O andate nosso andar nella potenza dello na Spirito potência do Espírito è per salvare gli é para uomini. salvar os homens. Io vorrei che fosse Eu molto gostaria chiaro. que ficasse isso bem claro. Quando Gesù, Quando Jesus, Matteo em 25, Mateus 25, ci fa ele vedere se faz ver 6 delle 7 opere di 6 misericordia das 7 corporale, obras, misericórdias corporais. per la Chiesa sono Para a 7. igreja são 7. Gesù ne menziona Jesus 6, menciona 6. lascia fuori solo Ele deixa una, apenas fora uma, seppellire i que morti. é enterrar os mortos. Ma nel Vangelo di Mas Gesù, no di Evangelho Matteo, de Mateus, Gesù ne pronuncia Jesus 6, pronuncia 6. 6 opere di 6 misericordia obras de corporale. misericórdia corporal. Non dice se fate Não questo, diz que se vocês fizerem isto, il mondo sarà o mundo migliore. será melhor. Non dice se Ele fate não diz que se questo, fizerem isto, avrete giustizia sociale, existirá uma justiça social. teologia della Teologia da liberazione. liberação. Non dice se fate Ele não diz questo, que se vocês fizerem isto, avrete meno vocês terão ospedali menos hospitais e meno prigioni. e menos presídios. Se fate Se vocês questo, fizerem isto, vi salverete. vocês se salvarão. Nell'anno della No ano misericordia da misericórdia, non ho mai eu sentito nunca ouvi una predica uma in oração cui si diceva onde dizia: che quando facciamo le quando opere di nós fazemos misericordia obras de misericórdia, lo facciamo per nós dare la fazemos para salvezza dar a salvação e per e salvarci. para nos salvar. Gesù non è venuto Jesus sulla não veio terra à terra per insegnarci a para volerci ensinar bene, a nos amar. una filantropia Uma umana, filantropia humana, una filantropia uma filantropia spirituale. espiritual. È venuto Ele per veio salvarci. para
para nos salvar. le opere di As obras de misericordia, misericórdia, la cultura della a cultura Pentecoste, do Pentecostes, l'evangelizzazione a del sociale evangelização do social, è per la nostra é para a salvezza. nossa salvação. Quando io vado ad Quando eu evangelizzare, vou evangelizar, non lo faccio per il eu suo não faço bene, para o seu bem, ma per salvare mas la eu mia faço para anima. salvar a minha alma. Se io faccio del Se eu bene, faço bem, non è perché lui stia não é bene, porque para que ele esteja bem, ma perché io mi mas porque salvi. eu me salve. Il bene di cui O bem de parliamo que nós estamos falando quello che eu devo dare a é mio aquele figlio. que eu tenho que dar ao meu filho, a mia figlia, a minha filha, a mia moglie, a minha esposa, a mio padre. a meu pai. Quello è un Esse amore é um amor che discende dalla que carne. descendem da carne. Ma l'amore che Mas discende o dallo amor que Spirito descende do Espírito, ci manda agli estranei, nós vamos ir com os estrangeiros, ai nemici, aos amigos, ai forestieri, aos forasteiros, a persone che non a pessoas que conosciamo. nós não conhecemos. Perché dovrei dare la Por que vita eu tenho então que dar a vida per uno che non a conosco? uma pessoa que eu não conheço? Perché mi salvo. Porque eu vou me salvar. Saremo Nós giudicati seremos julgados e dunque salvati e salvados, portanto, nella misura in cui na medida avremo em compreso que la cultura nós della Pentecoste. tenhamos compreendido a cultura do Pentecostes. Vorrei dirvi una cosa. Eu queria dizer alguma coisa a Que vocês, forse non sapete. que talvez vocês não saibam. Di chi è questa De quem espressione? é essa expressão? Cultura della Pentecoste. Cultura do Pentecostes. De quem é essa expressão? Vocês sabem? Di Giovanni Paolo II? João Paulo II? No. Não, não é. No, Não. è di Paolo VI. É de Paulo VI. Paolo VI pronuncia Paulo questa VI espressione pronuncia essa expressão insieme a cultura della junto com a Pentecoste cultura do e Pentecostes civiltà dell'amore. e a civilização do amor. Un giorno Dia, Paolo VI disse: Paulo VI disse: questa parola, essa palavra, civiltà a dell'amore, civilidade do ha amor, fatto una grande fez uma fortuna grande fortuna senza che io l'avessi sem que pensato. eu tivesse pensado nela. In quello stesso discorso Nesse mesmo discurso, lui parla della ele cultura della fala sobre Pentecoste. a cultura do Pentecostes. Noi abbiamo ripreso questo Nós então discorso retomamos esse assunto e ne abbiamo parlato con e Giovanni Paolo falamos com João II Paulo II. e abbiamo chiesto a E Giovanni nós Paolo pedimos a II ele di rilanciare de questa parola. relançar essa palavra. E adesso E Reinaldo, agora, Reinaldo, che conosce bene que il conhece Magistero, bem o magistério, e tutti voi e todos vocês potete capire che podem cosa disse compreender o que ele disse a rinnovamento nello no Spirito sobre a renovação do il Espírito 14 marzo no del 14 de 2002. março de 2002. Fate conoscere, Façam-se conhecer amare lo e Spirito amar Santo. o Espírito Santo. contribuirete Contribuirão a vocês diffondere a difundir la cultura a della cultura Pentecoste, do Pentecostes, senza la quale sem a qual non sarà não possibile será possível la civiltà a dell'amore. civilidade do amor. Non sarà Não possibile será possível la civiltà a dell'amore civilidade do amor senza la cultura sem della a Pentecoste. cultura do Pentecostes. 4 anni prima, 4 anos antes, il 4 aprile del 4 de abril de 1998, 1998, ero coordinatore eu era nazionale da un coordenador anno nacional há um ano, ed era l'anno dello e era o Spirito ano do Espírito. e preparavamo la E nós grande estávamos Pentecoste del preparando o 98 grande Pentecostes de 98. e abbiamo avuto un'udienza E nós privata con tivemos uma Giovanni audiência Paolo privada com II. João Paulo II. Finita l'udienza, Acabada essa il audiência, Papa ancora o Papa camminava bene, ainda andava bem. aveva solo un Ele só bastone tinha uma bengala, perché aveva rotto il porque ele femore. tinha quebrado o fêmur. Chiamò il Ele cardinale chamou o cardeal Zivis, Gilish, all'epoca era à Don Stanislao, época era Stanislau, il suo que era o segretario, seu secretário, e gli diede il e bastone deu a bengala para ele. e si mise a E braccetto con me começou a conversar comigo de braços dados, per camminare un poco. para poder caminhar um pouco. Questa è stata una delle esperienze più belle della mia vita, Essa foi uma das experiências mais bonitas da minha vida, perché ho sentito porque eu senti come se tutta la como Chiesa se toda a igreja si appoggiava a me. estava apoiando-se em mim. Io ero più giovane, Eu era mais jovem, 20 anni fa, 20 anos atrás, e sentivo come e se eu tutta la sentia Chiesa como se toda a igreja dipendeva dal mio passo. dependia do meu passo. E Giovanni Paolo E II João mi Paulo disse: II me disse: quanti siete? quantos vocês são? Io dissi: non so, Eu Santo disse: Padre. não sei, Santo Padre. Non abbiamo tessere, Nós não temos aqui carteirinhas, non abbiamo nós não registri. temos registros. E lui rideva. E ele dava risada, Perché lui lo sapeva. porque ele sabia muito bem. E ho detto: in E eu Italia disse: na Itália, penso che siamo eu almeno acho que somos pelo menos 300.000. 300 mil. E lui si ferma, E ele ele para mi guarda e olha para mim e dice: una e me città. diz: uma cidade?
cittadini dello Spirito. cidadãos do Espírito. Questo siamo noi. Isto é o que nós somos. Sant'Agostino parlava Santo della città Agostinho di falava Dio da cidade de Deus, che scende dal cielo. que desce do céu. E noi E nós, che viviamo que episodi di cielo, vivemos, que nós precisamos do céu, ogni assemblea carismatica, cada assembleia carismática, lo dice San Giovanni diz Crisostomo, São Giovanni Crisóstomo, è un episodio di é cielo. episódio do céu. Cosa è la Chiesa? O que é então a igreja? Un episodio di cielo. Episódio do céu. Quando parla a Dio. Quando fala a Deus. Quando invece non parla a Quando Dio, não fala a Deus, sapete che cosa você è? sabe o que é? Lo dice Giovanni Crisostomo. Disse Giovanni Crisóstomo, Una sala da barbiere. uma sala do barbeiro, um salão de barbeiro. Quando non parla a Dio. Quando não fala a Deus. La Chiesa è una sala da barbiere. Então, a igreja é um salão de barbeiros, Dove si parla a vuoto. onde nós falamos ao vazio. Cittadini Cidadãos dello Spirito. do Espírito. Questa è la cultura della Esta Pentecoste. é a cultura do Pentecostes. Dare cittadinanza allo Dar Spirito. cidadania ao Espírito. Il rinnovamento E a renovação non è la não fuga é a fuga degli uomini dos homens nel mondo di no Dio. mundo de Deus. E così ci E chiudiamo assim nós nel cenacolo, nos fechamos dessa forma no cenáculo, come gli apostoli, como os apóstolos, fuggendo dalla storia. fugindo da história. No, Não. è É a l'invasione invasão di Dio de Deus nel mondo degli no uomini. mundo dos homens. Non è la fuga dagli Não uomini, é a fuga dos homens, ma è la nostra mas é invasione a nossa invasão nel mondo degli no uomini. mundo dos homens. È troppo É poco muito pouco che tu sia mio que servo. você seja meu servo. Isaia 49. Isaías 49. Io voglio renderti Eu quero fazer de Luce você luz delle nazioni. das nações. Se la nostra Se a preghiera nossa oração non ci conduce não nos all'impegno, conduz a esse empenho, non è profetica. não é profética. Tutte le volte Todas as vezes che il Signore que o parla Senhor fala, è per una é para missione, uma missão, è per un é servizio, para um serviço, è per un é impegno. para um empenho. La A parola palavra non è mai não distinta é dalla mais vita, diferente, separada da vida. non è mai separata Não é dalla mais vita. separada da vida. E qui c'è una E aqui questione. nós temos uma questão. Com'è possibile Como é possível che dopo 20 que anni, depois de 20 anos, 30 anni, 30 anos, la nostra vita non a è nossa cambiata? vida ainda não mudou? Non siamo ancora Nós pronti a ainda dare la não vita. não estamos ainda prontos para dar a vida. Non stiamo rinnovando la società. Nós não estamos renovando a sociedade. Tutte queste parole, Todas essas palavras, tutta questa toda essa profezia, profecia, dove finisce? aonde termina? Il nostro servizio O nosso profetico, serviço profético, siamo prevalentemente nós laici, somos prevalentemente leigos, è per la storia. é para a história. Noi siamo chiamati a un Nós somos grande chamados combattimento a um grande spirituale. combate espiritual. Gesù Cristo Jesus Cristo non ci ha lasciato un não programma nos di deixou liberazione um programa sociale, de liberação social. ci ha lasciato lo Ele nos Spirito, deixou o Espírito. non ci ha lasciato Ele un não nos piano deixou um plano per recuperare i para carcerati recuperar os presidiários o per assistere i ou malati. para curar os doentes. Ci ha lasciato lo Ele Spirito, nos deixou o Espírito. ci ha lasciato Ele il nos suo deixou Spirito. o seu Espírito. I carismi O carismas, os non creano carismos mai não consenso, criam mais consenso, ma ci espongono al mas giudizio del mondo. eles nos põem ao juízo do mundo. È facile essere É fácil carismatici. ser carismático Qua dentro. aqui dentro. Carismatici dobbiamo esserlo Carismático nós fuori. temos que ser fora. E la credibilità di E a Dio credibilidade de Deus dipende da noi. depende de nós. Dio Deus non è credibile nel não é mondo credível no mundo perché noi non siamo porque credibili. nós não somos credíveis. I giovani Os jovens, non sono attratti da eles Dio não são atraídos por Deus, perché non sono attratti porque da eles noi. não são atraídos por nós. Cultura della Pentecoste Cultura do Pentecostes impone tutto questo. impõe tudo isto. Cosa ne stiamo facendo O que dei nós estamos ministeri? fazendo com os ministérios? Molti ministeri Muitos ministérios si sono clericalizzati. eles clericalizaram. Molti laici Muitos leigos vivono come i sacerdoti. vivem como sacerdotes. Molti laici Muitos leigos vogliono rimanere in querem chiesa permanecer na igreja e fare tutto quello che e fanno i fazer tudo aquilo sacerdoti. que fazem os sacerdotes. E così hanno E assim clericalizzato eles i carismi. clericalizaram os carismas. Questo è un problema Isso é um serio. problema muito sério. La A clericalizzazione dei clericalização carismi. dos carismas.
quando non si aprono quando não se abrem al mondo ao mundo e rimangono dentro e la Chiesa, permanecem dentro da igreja, i carismi si os carismas clericalizzano. se clericalizam. La Chiesa di A Francesco, igreja de Francisco, attenzione a quello che sto atenção, dicendo, aquilo que eu estou dizendo agora, è più é clericale mais clerical della Chiesa di da Benedetto. igreja de Bento. Tutte le volte che non Todas usciamo in as vezes que missione nós saímos numa missão e rimaniamo e dentro nós ficamos dentro e ci contendiamo il e nos potere contentamos desse poder tra laici entre leigos e sacerdoti, e sacerdotes, tra laici e entre vescovi, leigos e bispos, avanza il clericalismo. então sobra o clericalismo. E c'è un altro E tem problema, outro problema aí, che abbiamo que nós privatizzato privatizamos i ministeri. os ministérios. I ministeri Os carismatici, ministérios carismáticos, hanno un valore eles têm pubblico. um valor público. San Paolo è São chiaro, Paulo é bem claro. sono per il bene É para o comune. bem comum. Ma il bene Mas o comune bem comum non è il bene di pochi, não é o bem para poucos, di questi fortunati che desses entrano nei nostri privilegiados gruppi. que entram nos nossos grupos. Il bene comune è il O bene bem della comum storia. é o bem da história. È il bene della É o storia. bem da história. Perché allora invochiamo Por i que então carismi? invocamos os carismas? Se non abbiamo Se cultura nós della não temos Pentecoste, a cultura do Pentecostes, se non abbiamo nello se nós não spirito temos no Espírito il o metodo, método, lo Spirito o Santo Espírito Santo non è solo il ele não é merito, apenas o mérito, è anche il é metodo. também o método. Noi abbiamo fatto del Nós rinnovamento fizemos renovação solo il merito somente o mérito delle nostre das attenzioni, nossas atenções, della nostra da formazione, nossa formação, ma non riusciamo a mas não farlo conseguimos diventare fazer tornar il metodo. o método. Non c'è Não existe effusione dello efusão Spirito do Espírito se il rinnovamento se a spirituale renovação espiritual e il rinnovamento e a sociale renovação social non camminano insieme. não caminham em conjunto. Se non c'è rinnovamento se não tem spirituale, renovação espiritual, l'impegno o sociale empenho social e politico é político dei cristiani dos cristãos. farà diventare il Vai Vangelo tornar o evangelho come il manifesto di como uma Marx, manifestação de Marx. come il manifesto di Como Marx, manifestação de non Marx. manifestazione, Não, manifesto, o manifesto, perdão, Manifesto. manifesto. É, cioè un programma é um programa, um di manifesto salvezza Marx, terrestre, de salvação terrestre, o manifesto de Marx. non celeste. Não celeste. La nostra vita A nuova nossa vida nova è solo é l'esperienza apenas a experiência della vita eterna. da vida eterna. Noi siamo una Nós palestra somos uma academia di vita eterna. de vidas eternas. Il rinnovamento è una A palestra di renovação é uma vita academia eterna. de vidas eternas. Ma se c'è una Mas palestra, se temos uma academia, poi c'è una nós temos competizione. uma competição. Se c'è una Se palestra, tem uma academia, ci sono le nós Olimpiadi, temos Olimpíadas, i campionati. os campeonatos. Non possiamo rimanere Nós não sempre podemos nella ficar palestra. sempre dentro da academia. Non c'è Não rinnovamento existe sociale renovação social senza rinnovamento sem spirituale. renovação espiritual. Il Vangelo non è un O pensiero, evangelho não é um pensamento, non è una riflessione, não é uma reflexão, non è una morale. não é uma moral. Ecco perché Papa Isso Francesco porque dice: Papa Francisco chi sono diz: io per quem sou giudicare? eu para julgar? Noi siamo chiamati Nós a somos predicare, chamados a pregar. noi siamo chiamati a Nós somos testimoniare chamados a testemunhar senza invidia, sem inveja, senza contesa, sem brigas, senza aspettare che siano sem gli altri. esperar que os outros, Il Vangelo senza il o cielo evangelho sem o céu e senza la vita e eterna sem a vida eterna non serve a niente. não serve a nada. Forse a riempire le nostre Talvez biblioteche somente para preencher a nossa biblioteca o a farci fare una ou conferenza então fazer uma pequena conferência come quella che sto como facendo aquela io. que estou fazendo eu. Serve lo spirito. Serve o Espírito. Non bastano i buoni Não sentimenti. basta os bons sentimentos, não bastam. Leggete cosa dice As Paolo pessoas, o que diz Paulo al capitolo 1 no della lettera ai capítulo 1 Filippesi. da carta aos Filipenses. Ma senza Mas rinnovamento sem sociale renovação social,
non c'è rinnovamento não existe spirituale. renovação espiritual. Se non diventiamo una Senão, devozione. nós nos tornamos uma mera devoção. Perché Por quê? molti carismi Muitos carismas stanno estão scomparendo? desaparecendo. E perché anziché essere É un porque rinnovamento antes de ser- carismatico, porque não são uma renovação carismática. stiamo diventando un Nós rinnovamento somos devozionale? uma renovação devocional. Molti sono scaduti nelle Muitos devozioni venceram essas devoções. perché amiamo Dio Porque nós amamos Deus e non amiamo gli e uomini. não amamos os homens. Serviamo Dio, Nós servimos a Deus, ma non serviamo gli mas não uomini. servimos aos homens. Siamo cultori di Nós Dio, somos cultores de Deus, ma non portiamo la mas cultura não levamos a cultura del primato di do Dio primato de del Deus, potere di do Dio poder de Deus dentro la storia. dentro da história. Ecco perché Isso spirituale é e porque sociale espiritual e social devono camminare devem sempre caminhar insieme. sempre em conjunto. Non ci sono due vite, Nós não temos duas vidas. ne abbiamo una Nós temos apenas uma vida. e deve essere E nuova ela deve ser sempre. nova sempre. Che tristezza. Que tristeza Vedere che ver molti que muitos pensano che il pensam rinnovamento que a renovação coincida con 2 ore a coincida settimana, com 2 horas por semana. un'ora per Uma pregare hora para orar e un'ora per e uma formare. hora para a formação. È come una É sospensione dalla realtà. uma suspensão da realidade. Siamo nuovi Nós somos novos quando stiamo fra quando nós noi, estamos entre ma nós. quando siamo fuori Mas dal quando nós cenacolo estamos fora do cenáculo, siamo sempre gli nós stessi. somos sempre os mesmos. Il rinnovamento non A è il mio renovação privato. não é o meu privado. La fede ha sempre A fé una ela valenza tem sempre uma pubblica. valência pública. Gesù entra nel Jesus tempo ele entra no templo e lì e aí proclama le vai opere proclamar meravigliose as del obras Padre. maravilhosas do Pai. E nel giorno di E no Pentecoste dia de Pentecostes li udiamo vamos annunciare então anunciar le grandi opere as di Dio. grandes obras de Deus. La Chiesa A igreja a Pentecoste a Pentecostes sperimenta la ela vai cultura della experimentar a Pentecoste. cultura do Pentecostes. Ricordatevi gli atti. Lembrem os atos. Erano di lingue Eram diverse, de línguas diferentes, di regioni de diverse, regiões diferentes, eppure, mas pur nella mesmo diversità, assim, na diversidade, parlano l'unica lingua. falam uma única língua. Quando si commenta Quando questo nós brano, comentamos esse trecho, non lo dobbiamo nós não temos que commentare comentá-lo come glossolalia. como glossolalia. Ognuno parlava la propria Cada lingua falava nativa, a sua própria língua mãe. quindi potremmo dire la Então propria nós cultura, podemos dizer a sua própria cultura, i propri os costumi, próprios costumes, le proprie leggi. as próprias leis. Che cos'è la cultura O della que é a cultura Pentecoste? do Pentecostes? Unificare Unificar, queste unir, diversità e essa diversidade nell'unico pensiero no di único Dio, pensamento de Deus, nell'unica vita di na Dio. única vida de Deus. Dunque, Portanto, così come Papa assim Francesco como o Papa Francisco ci parla di diversità nos fala riconciliata di diversidade que é reconciliada, in riferimento a referência alle diverse tradizioni às diversas cristiane, tradições cristãs, nel giorno di no dia de Pentecoste Pentecostes, c'è un'altra idea existe uma outra ideia chiara muito clara di diversità de riconciliata. diversidade reconciliada. E sono le diverse São as culture diversas culturas finalmente sottoposte finalmente submetidas al primato di ao Dio, primato de Deus, al primato dello ao primato spirituale, do espiritual, al primato ao dell'amore. primato do amor. L'effusione dello Spirito Efusão do Espírito è dono é o d'amore, dom de amor, è dono di é dom de misericordia. misericórdia. E questo tutti la capiscono. Isso todos entendem. E così E comprendiamo assim nós compreendemos perché Pietro dirà porque Pedro dirá nella casa di na Cornelio: casa de Cornélio, Dio non fa, Deus não faz preferência de preferência por pessoas. Dio non fa, Deus não preferência faz de preferências persone. entre as pessoas, Ma ogni uomo mas cada homem e a lui accetto. é aceito por ele. Dobbiamo Nós ricondurre temos questa que nostra umanità reconduzir essa nossa humanidade sotto il potere di sob o Dio. poder de Deus. Perché allora una cultura Por della que, então, Pentecoste uma cultura do Pentecostes nel nostro mondo no nosso contemporaneo? mundo contemporâneo? Papa Benedetto XVI Papa l'ha Bento spiegato in modo XVI molto disse de uma chiaro. maneira bem clara. La cultura della A cultura do Pentecoste Pentecostes è la cultura del é a noi cultura do nós e di un noi e de riconciliato. nós reconciliado. La cultura del A tempo cultura do tempo è la cultura é a dell'io, cultura do eu, di un io do sfrenato. eu desenfreado. In greco si E no dice grego se diz egolatria, egolatria, non idolatria. não idolatria,
egolatria. Questo è avere tanti É dei. ter vários dias de idolatria. Egolatria Egolatria è l'amore di se é o stessi amor a si próprio, facendo diventare noi stessi fazendo que Dio. nós nos tornemos Deus. Come il peccato Como o originale. pecado original. Non c'è bisogno che tu Nós não obbedisci precisamos a Dio, obedecer a Deus. dice il serpente. Diz a cobra. Obbedisci alla tua volontà. Você pode obedecer à tua vontade. Tu sei Dio di te Você é stesso. Deus de si próprio. E l'inferno, E é o inferno. quando l'uomo si fa Quando Dio di o se homem stesso, se faz Deus de si próprio, inizia l'inferno. inicia o próprio Per- inferno. perché la tua Porque libertà a tua liberdade non ha più regole, não tem mais regras, non ha più confini. não tem mais confins. È una É libertà uma liberdade senza confini sem confins, dà origine all'inferno. que dà origem ao próprio inferno. Sapete chi lo dice Vocês sabem questo? quem dizia isso? 4 secoli prima Há di 4 Gesù, séculos antes de il Jesus, filosofo o Platone, filósofo Platão. e lo scrive in una E sua ele opera escreve numa sua obra politica política, che è il De que é Repubblica. o De República. Anche nella vita Também na sociale vida social, una libertà uma senza verità liberdade sem verdade dà origine dá all'inferno. origem ao próprio inferno. Giovanni 8. João 8. Conoscerete la verità Vocês vão conhecer a verdade e la verità vi e a renderà liberi. verdade vos tornará livres. Il mondo ha O cambiato. mundo mudou. Conoscerete la Vocês vão libertà conhecer a liberdade e la libertà vi e farà a veri. liberdade vai vos tornar verdadeiros. Ecco la cultura della Essa é a Pentecoste. cultura do Pentecostes. Lo spirito di o verità. espírito da verdade. Lo spirito di O verità. espírito da verdade. La verità A sull'uomo. verdade sobre o homem. La verità sulla A famiglia. verdade sobre a família. La verità sulla A verdade giustizia. sobre a justiça. Il mondo giace O sotto mundo já está, la já menzogna. tem a mentira. Cultura della abaixo Pentecoste dele. A è cultura do fare Pentecostes la verità. É dar, fazer a verdade. Il O figlio filho di questa mancanza di dessa verità falta de verdade si chiama relativismo. chama-se relativismo. La cultura del A relativismo cultura do relativismo è il contrario della é o cultura della contrário da cultura Pentecoste. do Pentecostes. E diceva Benedetto E dizia XVI, Bento XVI, è la più grande é a maior dittatura del nostro ditadura tempo. do nosso tempo. La cultura della A cultura Pentecoste do Pentecostes è combattere é l'errore. combater o erro. Cos'è il O discernimento que degli spiriti? significa o discernimento dos espíritos? Discernimento degli Discernimento spiriti dos espíritos è quel carisma é aquele carisma che ci permette que nos permite di vedere ver un male um mal travestito da bene. travestido de bem. E questa è la cultura del tempo. Esta é a cultura do tempo. Che male c'è? Que mal tem? Tutto è diventato un bene. Tudo tornou-se um bem. Se è un bene per Se é um te, bem para você, va bene anche per pode me. também servir para mim. Non c'è più una Não verità. tem mais uma única verdade. E dunque non c'è spazio per lo Então não tem spirito di mais verità. espaço para o espírito da verdade. Capite allora Vocês podem che entender questo então è que l'inizio este é apenas o início, non soltanto não apenas dello sfaldamento da dell'antropologia, falta da antropologia, ma dell'eclissi di mas Dio. eclipse de Deus. Dio cacciato dalla storia. Deus que está sendo tirado fora da cultura história. della Pentecoste A cultura do Pentecostes è vedere dove manca é la ver verità. aonde falta a verdade, Dove c'è il gender? onde tem gender. Quale verità c'è? O que verdade existe? È lo sconvolgimento della É verità. a falta total, a revolução da verdade. Su tutte le forme di unione Sobre familiare. todas as possibilidades de união familiar, Che verità c'è que verdade existe circa l'amore? sobre o amor? L'amore O eterno. amor eterno, L'amore per o sempre. amor para sempre, E l'amore che genera o amor figli. que vai gerar filhos. Dovete sapere che Vocês in têm que Europa, saber que agora na Europa, nei nostri documenti nos nossos costituzionali, documentos constitucionais, per non para discriminare não discriminar tutte le coppie todos os casais o tutte le unioni ou di todas as fatto, uniões de fato, si è nós cancellata cancelamos la parola famiglia. a palavra família, perché discrimina. porque vai discriminar. La parola più A naturale palavra mais natural è diventata discriminante. tornou-se uma palavra discriminada. E così nei E documenti assim, em todos os documentos, non c'è scritto più não está mais genitori, escrito os pais, madre, mas mãe, padre, pai, ma c'è una X. mas tem um X. Quando ero Quando eu ragazzino, era pequeno, X X significava figlio di significa nessuno. filho de ninguém. O chi si firmava O con que X nós assinávamos com um X, non sapeva scrivere nós il não proprio sabia, era nome. analfabeta, não sabia escrever seu próprio nome. Sul piano No culturale, plano cultural, questa è una essa regressione é uma regressão
di civiltà de civilidade insopportabile. insuportável. Ma questo sta facendo Mas isso cultura. está fazendo cultura. E ci sono le leggi E nei nós temos as parlamenti. leis nos parlamentos. E se tu dici E se queste você diz cose, essas coisas, come le sto dicendo como eu io, estou dizendo agora a vocês, tu stai commettendo você un está reato. cometendo um crime. In Scozia, Na Escócia, un vescovo, bispo, se dal pulpito, ele desce do in una púlpito predica, e num sermão, non in un luogo e não sociale, no local social, dice le cose che ele sto diz dicendo o que eu estou dizendo. e c'è seduto un E cristiano tem sentado ali um cristão che si sente que ele discriminato acha que está sendo discriminado e lo denuncia, e vai denunciá-lo. viene condannato. Ele é condenado. E sapete a quale E pena? vocês sabem qual é a pena? 6 mesi. 6 meses. Rieducazione culturale. Reeducação cultural. Cioè, Isto é, viene mandato ele vai ser in mandado un'associazione numa associação di gay de gays o di lesbiche ou de lésbicas come punizione como punição per fare assistenza para sociale. fazer assistência social. A cosa serve la cultura Ao della que serve Pentecoste? a cultura do Pentecostes? A questo. A isto. Ma se Dio non ci apre Mas la se mente, Deus não nos abre a mente, oltre che il cuore, além do coração, non vi dimenticate vocês não têm que esquecer che si crede que col nós cuore vamos crer com o nosso coração per poter proclamare para con la bocca poder proclamar com a boca che siamo stati que nós salvati. fomos salvados. Ma l'umanità si sta Mas perdendo. a humanidade está se perdendo. È cultura delle É a Pentecoste cultura do Pentecostes. ci deve ricondurre Ela deve nos reconduzir alla verità dello à Spirito. verdade do Espírito. Dove c'è paura, Onde tem medo, non c'è cultura della não tem Pentecoste. cultura do Pentecostes. Dove c'è Onde indifferenza, tem indiferença, non c'è cultura della não tem cultura Pentecoste. de Pentecostes. Dove c'è confusione, Onde tem confusão, non c'è cultura não della tem cultura de Pentecoste. Pentecostes. Dove c'è bene Onde tem personale, bem pessoal, non c'è cultura não della tem cultura do Pentecoste. Pentecostes. Dove c'è impotenza Onde tem davanti al male, impotência perante o mal, non c'è cultura della não tem cultura de Pentecostes. Pentecostes. La cultura della A cultura do Pentecoste si Pentecostes fa con la vita, se faz com a vida, non con le preghiere. não com as orações. Troppe preghiere Muitas orações e poca vita. e pouca vida. Tante profezie Muitas profecias e poca vita. e pouca vida. La cultura della A Pentecoste cultura do è Pentecostes una nuova é sapienza, uma nova sabedoria, un nuovo modo uma nova di maneira intrecciare de entrelaçar la vita degli a uomini vida dos homens perché non sia escluso para Dio. que não seja excluído Deus. Se a Pentecoste si inaugura la civiltà Com dell'amore, Pentecostes nós temos a civilidade do amor. lì Aí nasce una nuova sociologia, vai nascer uma nova sociologia, una nuova uma giurisprudenza, nova jurisprudência, una nuova politica, uma nova política, una nuova economia uma nova economia che è affidata a que noi, está confiada a a ciascuno di noi, a cada de nós, che viviamo nel que mondo, nós vivemos no mundo, che abbiamo que posizioni nós temos sociali, posições sociais, che abbiamo un que nós pensiero, temos pensamento, che abbiamo una volontà. que temos uma vontade. Prima di Antes Pentecoste de Pentecostes, gli apostoli erano os smarriti, apóstolos estavam perdidos impauriti, e com muito medo, non sapevano più não cosa fare, sabiam mais o que fazer. ma con la venuta dello Mas com a Spirito chegada do Espírito, hanno un coraggio, eles têm una coragem, forza adquirem uma força e una e volontà uma vontade di evangelizzare de evangelizar e di convertire a e de Cristo, convertir-se em Cristo, che non li fermerà que più. não os fará mais, nunca mais parar. Solo il martirio Somente o martírio potrà fermarli. vai poder pará-los. Senza lo Spirito Sem di o Dio, Espírito de Deus, qualunque forma di qualquer potere forma de poder che è nelle mani que degli está uomini nas mãos dos homens, diventa una potente torna-se arma uma potente dei arma demoni, dos demônios, il cui scopo cujo objetivo è distruggere é l'uomo destruir o homem e distruggere e il creato. destruir o Criador. L'uomo della O homem tecnologia da tecnologia, è affascinato ele está fascinado da questo potere por esse poder. ed è tutto E é proiettato al tudo futuro, projetado ao futuro, ma senza Dio, mas sem Deus, in una sorta num tipo di eternità de terrestre. eternidade terrestre. Conoscete tutti Vocês Berlusconi. conhecem todos bem Berlusconi. Un giorno Dia ha fatto una ele fez dichiarazione. uma declaração. Aveva dato Ele tinha dado a un grande istituto di ricerca grande instituto de pesquisas 500 milioni 500 milhões di euro de euros per portare para poder la levar ricerca a pesquisa
a dare agli uomini a dar aos homens la vita fino a a 120 vida anni. até 120 anos. E tutti i E giornali todos os jornais hanno pubblicato publicaram essa che notícia, finalmente que finalmente l'uomo potrà o vivere homem poderá 120 anni. viver 120 anos. E al 121esimo E depois, no 121, o que ele vai fazer? muore. Ele vai morrer. Abbiamo solo Nós ritardato só retardamos la vita eterna. a vida eterna. Perché non vogliamo Porque nós vivere não queremos viver in funzione del em cielo, função do céu, ma della terra, mas da terra, in una sorta di num eternità tipo de terrena, eternidade di terrestre, immortalità de terrena. imortalidade terrestre. Se invece Se, por outro lado, facciamo della terra nós vamos fazer da terra lo spazio della nostra salvezza, espaço da nossa salvação, della salvezza degli da uomini, salvação dos homens, per regalare il cielo, para doar o céu, allora la cultura della então a Pentecoste cultura do Pentecostes diventa lo spazio torna-se o espaço di vera de fraternità, verdadeira fraternidade, di verità de sull'uomo, verdade sobre o homem, alla luce del vero à luz potere do verdadeiro poder che viene da que Dio. vem de Deus. La nostra A umanità nossa humanidade ha bisogno della ela cultura precisa da della cultura do Pentecostes, che non è un que giudizio, não é um juízo, ma un impegno. mas é um empenho. Tutti sanno Todos giudicare, nós sabemos julgar, ma pochi vogliono mas impegnarsi, poucos querem se impegnarsi per empenhar-se rinnovarla. para renová-la. Questo è il nostro lavoro. Esse é o nosso trabalho. Noi siamo laici, Nós somos leigos, profeti, profetas, non utopisti, não utopistas, che guardiamo il que olhamos disordine a desordem di questo tempo desse tempo e proponiamo e un'altra nós laicità. propomos uma outra laicidade. Ci sono tante E nós laicità. temos várias laicidades. C'è quella Temos marxista, aquela marxista, c'è quella temos a capitalista, capitalista, c'è quella temos a tecnologica, tecnológica, c'è quella a panteista panteísta, e potrei e continuare. poderia continuar. La nostra laicità A nossa cristiana. laicidade cristã, Siamo nós contemporanei di somos Cristo, contemporâneos de Cristo, chiamati a dare Cristo. chamados a dar Cristo. Qui Aqui, diciamo nós Cristo, dizemos Cristo. fuori da qui Fora daqui, diamo nós Cristo. damos Cristo. Cristo si dice O Cristo nós dizemos e si dà. e nós o damos. Essere laici Ser cristiani leigos cristãos e laici e carismatici leigos carismáticos significa avere un linguaggio significa nuovo ter uma linguagem nova che è orientato al que é cielo, orientada aos céus, che feconda que vai fecundar questa terra, esta terra, queste culture, essas culturas, questi stili di vita esses estilos de vida per regalare para doar cielo. o céu. Il contrario della O cultura di contrário da Pentecoste cultura de Pentecostes, è la mondanità que é a spirituale. mundanidade espiritual, Ne parla sempre Papa que fala Francesco. sempre Papa Francisco. Cioè stare bene Isso sulla é terra. ficar bem aqui na terra. Noi dobbiamo stare Mas nós temos scomodi. que estar desconfortáveis. Finché stiamo Se comodi, nós estamos muito cômodos, non siamo nós carismatici. não somos carismáticos. Concludo con Eu queste vou concluir parole. com essas palavras. Lo Spirito O Santo Espírito Santo ti dà la pace, lhe dá a paz, ma non ti lascia in mas pace. não deixa em paz. Finché non avremo questa Até que nós não inquietudine tenhamos essa inquietude davanti al mondo che si perante perde, o mundo que se perde, noi non siamo ancora nós não estamos obbedienti ainda obedientes allo Spirito ao Espírito e non diamo e spazio não alla damos cultura della a Pentecoste. cultura do Pentecostes. Amen. Agora nós vamos ter um momento muito especial, um tema especial, né? Nós vamos falar a respeito da dimensão da vida fraterna, dentro da experiência de Pentecostes. O Salvatore Martínez vai nos trazer mais uma palavra. Nós vamos conformar uma mesa aqui. Eu quero chamar o Padre Eduardo Braga para estar conosco, né? E quero chamar também o André Botelho, fundador da comunidade Pantocrator, que vai estar conosco também conformando essa mesa. Nós vamos iniciar, eu gostaria que o Padre Eduardo Braga, o Padre Dudu, pudesse fazer a sua partilha também com relação à última colocação do Salvatore. E aí nós engrenamos daí. Okay. Se o irmão aí do seu lado começar a cochilar, né, caridosamente, você pode usar o cotovelo na região da costela dele.
ajudando ele a despertar. Olha, irmãos, alguém me perguntou na fila para o jantar como eu me sentia entre Reinaldo e Salvatore. Então, eu disse que eu me sentia um filho, né? Então, eu também não sabia que teria essa oportunidade de partilhar com vocês, mas eu queria, então, dar um pequeno testemunho em relação a essa dimensão, essa urgência e essa seta profética que é o ecumenismo. Um testemunho vivo, pessoal. Eu venho de uma família toda ela evangélica, pentecostal, mas não é isso que eu quero falar, não. Eu quero falar do meu hoje. Eu aprendi que a gente não testemunha também só coisas do passado, porque às vezes a gente começa a fazer muito isso, né? Há 20 anos atrás, não, o que o Senhor fez hoje na minha vida. Eu estou desconcertado desde fevereiro. Eu tive a graça de estar em Duquesne para os 50 anos, uma graça que eu não merecia, que não esperava. Eu fui esperando outra direção de Deus, eu voltei desconcertado, porque o que o Senhor gritou para nós foi a unidade do corpo de Cristo. Há um certo momento na Assembleia, e tudo é muito diferente do que é a nossa realidade brasileira. A gente tem muita coisa, né? Muita fala, muita fala, muita fala. Só havia uma colocação, muito tempo de oração em silêncio, pessoal, e a Santa Missa. E numa das profecias em Duquesne, alguém foi usado pelo Espírito e disse: o corpo está partido. Houve um silêncio profundo, muitos tiveram o dom das lágrimas, nós pedimos perdão, nos ajoelhamos, e de lá para cá eu senti que a moção de Deus era isso. Perguntei também a Reinaldo, me recordo das palavras de Reinaldo: nós não podemos celebrar o nosso jubileu no Brasil sem uma referência profética ecumênica. Então, o que está acontecendo para mim hoje, depois de ter ouvido também em Roma agora o Papa falar, e eu entendi o que o Salvatore dizia, que o Papa nos coloca em crise. Ele não traz axiomas ou novidades teológicas que estão nos tratados. Ele é um homem que ouve o Espírito. Ninguém havia falado sobre ecumenismo de sangue até hoje. Ninguém havia falado, como ele disse no Circo Máximo, do ecumenismo do amor. Ele disse isso, ele quis os pastores. Ele disse: o primeiro ecumenismo que nós podemos começar já agora é o ecumenismo do amor. Eu queria dizer isso para vocês, que eu experimentei isso em Roma, no congresso teológico, no simpósio teológico. Eu tive a oportunidade de sentar-me ao lado de um pastor americano que eu conhecia só de nome. Ele é fundador de uma igreja chamada Palavra Viva, Monte Sião, que nasceu com esse carisma de ministério de reconciliação. Eu não sei praticamente nada em inglês, e quando esse pastor me viu, ele apenas me abraçava e me dizia: I love you, I love you, I love you, I love you. Depois eu entendi que esse é o ecumenismo do amor, que o Papa nos dizia. Eu, um padre romano, de Clésima, não me conhecia. Nenhum bispo me disse isso, esses 40 dias que eu estive com ironia e missão na Europa. Nenhum padre me abraçou, nenhum fiel católico me abraçou, me dizendo que me amava. E aquele homem fez isso. A guia de Duquesne, em Pittsburgh, foi uma senhora protestante que John Bertucci certamente conhece. Eu não sei dizer isso para ele em inglês agora, mas a senhora que mostrou a cidade para a gente, nos levou na igreja católica, depois nós ficamos sabendo que ela era evangélica. Na missa, houve um dia que os que cantaram, não os que tocaram, mas os que cantaram na liturgia também eram irmãos evangélicos que estavam lá com a gente. E depois eu tive uma outra experiência no ecumenismo do amor. Eu não sei se é esse Vincent Simon, que eu já o admirava porque ele falou de Helena Guerra, minha mãe, e de Leão XIII, no livro dele,
no centenário do pentecostalismo em 2006, o século do Espírito Santo. Quando o padre André disse que eu era um dos postuladores da canonização de Helena Guerra, ele disse, Santíssima Helena Guerra. E também me abraçou. Então, eu vivi o ecumenismo do amor em Roma, e eu acredito que acredito, pastor, que o século XXI pode ser o século da comunhão. Amém. Além do ecumenismo do amor, que pode começar agora, o ecumenismo sociocultural. Nós temos, o Papa, quase ninguém sabe disso, porque isso não foi dito. Eu comprei o Observatório Romano esperando a homilia do Papa, né, no sábado, encontrei outra coisa, o encontro dos pastores com ele no sábado, e eu traduzi, porque é pequenininho em italiano. Ele disse aos pastores que ele encontrou no sábado, sozinho de manhã no Vaticano, obrigado pelo vosso trabalho em prol da unidade dos cristãos. Todos juntos, como o Senhor deseja. Caminhemos juntos, ajudemos os pobres juntos, façamos caridade juntos e eduquemos juntos. Então, aqui já tem. Aqui já tem também ecumenismo social, o ecumenismo espiritual, que é a oração, ok. O de sangue a gente já sabe, que o teológico, os teólogos o façam, como o Papa disse. Já tem que terminar. Essa era a minha testemunha. Eu queria falar outras coisas, mas não dá. Mas o que eu quero dizer é isso, que eu creio. Há poucos dias eu quase chorei na homilia pensando como que o país mais cristão do mundo, pensei nos evangélicos e em nós católicos, pode ser o país mais corrupto do mundo. Mas dessa crise pode nos salvar o Espírito Santo, e hoje eu quero professar com vocês, eu creio que o Espírito Santo dá a vida. Amém.